Fala galera! Boa tarde para todo mundo aqui. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daniela Simões Lopes, sobrevivendo no Brasil. E hoje eu vou contar da minha experiência do sonho americano. Eu fui para os Estados Unidos viver o sonho americano. Olha no que deu. Vem comigo. Então, eu tinha 29 anos e decidi que era hora, né, de viver o sonho americano, de fazer o que eu queria, tudo que eu queria, né? Mas aconteceu, tinha um probleminha, né? O meu pai tinha falecido e a gente não tinha grana, né? Eu tinha me formado fazia pouco tempo, eu me formei em 95, era 1998. Eu já tinha feito uma praça, tinha feito uma casa, trabalhava com arquitetura, trabalhava com fotografia. Eu sou formada em arquitetura, em artes plásticas. Então eu decidi, né, que eu iria tentar a minha vida lá como artista nos Estados Unidos. Então eu decidi ir para os Estados Unidos, só que tinha alguns problemas nisso aí. Eu não falava bem inglês. Não era fluente em inglês. Era nível baixo para intermediário. Uma tragédia. Falava bem inglês. Falava espanhol fluente. E também eu decidi ir, entendeu? E quando meu pai morreu, ele deixou um carro para mim. E o que eu fiz? Na época, o carro valia US$ 4.000. Então eu vendi o carro, comprei a passagem, com um dinheiro também que eu já tinha juntado, mas devia ser o que? US$ 1.000, né? E com acho que US$ 6.000 eu fui para os Estados Unidos. E aí, sem conhecer ninguém, sem falar inglês, e eu decidi ir. Vou porque vou e quero ir. Deu, tô bem decidida. Mas as coisas não funcionaram como eu imaginava. Então, no início, eu fiquei no hostel, né? Eu tinha pensado uns 20 dias no hostel para conseguir um lugar para ficar, né? Eu achava que eu me bastava, que eu chegaria, acharia um lugar e deu. Só que comecei a procurar, todo dia eu saía para procurar e eu não tinha experiência nenhuma. Eu nunca tinha saído de Pelotas, né? E caí em Nova York, né? No centro de Nova York, eu tava no Bronx, né? Um bairro negro, uma branca dentro do bairro negro. Então, assim, tinha alguns problemas, assim, quando eu saía do hostel, quando eu voltava do hostel, já era complicado, né? Porque eles não gostam de brancos na área deles, né? Então eu já começava a sentir tudo isso aí. Aí eu não achava lugar pra ficar, e eu tava apavorada, eu peguei um trem e eu não sabia muito pra onde ir, eu tava bem perdida. Quando uma moça me pergunta, você tá perdida? E eu digo, tô, né? E aí eu acabei na casa de uma senhora chamada Edna Faleiro, que eles são mineiros, então tava eu e uma parenta dela, uma prima, a Rita, né? Então nós alugávamos um quarto lá, né, que é o comum. Enfim. E aí foi quando eu fui já para uma família onde tinha brasileiros. Isso também foi um erro, porque eu não falava bem o inglês e eu tava com brasileiros. E numa coisa mais familiar, que não tinha como dar certo. Então, passada a fase de conseguir um lugar para morar, né? Vamos para os empregos, né? Como arranjar um bom emprego se eu nem falava fluente inglês? Eu tinha muita dificuldade. E, enfim, vamos lá, né? Se todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir? Então, eu trabalhei num restaurante italiano. Eu era uma bus girl. O que é uma bus girl? É quem bota e tira a mesa, assim, alivia essa coisa do garçom, né, de botar e tirar a mesa, e traz o couvert, né, é basicamente isto.
Então, trabalhei numa bagel store, trabalhei no restaurante, trabalhei vendendo flores, trabalhei entregando panfletos na rua, né? E, enfim. E aí, era uma coisa muito assim, eu começava a fazer uma coisa e ela começava a dar errado. E eu voltava de novo. Então, voltando aqui à minha saga, né, a maravilhosa, o maravilhoso sonho americano, sonho de todo brasileiro, né, que a gente chega a sonhar, né, de... Então, a cada dia, a sensação que eu tinha, que eu andava 5 passos para frente e mais uns 6 ou 7 para trás. No dia seguinte, era sempre assim. E assim foi passando um ano, né? Teve muita dificuldade, eu precisava trabalhar, então assim, ó, eu pegava o trabalho, o que tinha, né? E não necessariamente eu gostasse do trabalho, não, né? Eu tinha que... Assim, ó, o que eu pensei? Como é que eu pensei? Eu pensei assim, eu tenho um objetivo, né, que é ficar e me instalar nos Estados Unidos, e para isso vou ter o foco, né, e não vou me abalar com o resto, né, o que eu tenho que fazer, né, dentro dos meus princípios e tudo para sobreviver, né, e trabalhar. É isso aí, né? Então é lavar chão, é limpar banheiro, é todo tipo de trabalho possível e imaginário. Inclusive, eu vendi flores numa... É uma taberna grega, né? É assim, ó, os gregos, eles, eles dançam para se expressar. Então, era uma taberna onde eu era florista, então tem todo um protocolo, né, dos gregos, quando eles se reúnem, o amigo vai lá pro... tem um palco, né, ele vai lá pro palco dançar para os amigos, e os amigos chamam a florista, né, e aí atira uma chuva de dinheiro, dinheiro mesmo, dinheiro, e também quebrar prato e pétalas, né? Isso aí a gente fazia muito. E no final da noite o chão era cheio de dólares porque a gente atirava o dinheiro e o dinheiro ficava no chão. É uma coisa bastante estranha para nossa cultura. Bom, enfim. E aí eu fiquei lá e tudo mais. Nesse meio tempo, eu trabalhava com... Eu sou formada, eu não sei se vocês sabem, eu sou formada em escultura, na artes visuais, e tinha uma exposição de artistas brasileiros em Boston. E aí eu resolvi ir para lá, né? Mas eu precisava de alguém que me desse abrigo. Aí um artista de lá, Márcio Milanese, de Boston, me ofereceu a casa dele, eu fiquei um mês lá com eles e eu iria para Boston, né? Quando eu voltei, tinha uma demanda e o meu visto já estava meio que expirando. Tinha uma demanda para que eu poderia voltar para o Brasil, né, renovar meu visto e depois ir de novo. Bom, eu estava bem determinada em ficar e tudo, mas as coisas não davam certo. E não davam, realmente não, as coisas não iam. Então, o que aconteceu? Eu vim pro Brasil, né? O meu namorado na época, que é meu marido, tava morando no Brasil. E já fazia quase um ano que eu tava lá nos Estados Unidos. E então eu vim, fiz uma exposição aqui e tudo mais, porque eu trabalhava com arte. E que me deu um pouco mais de grana, né? Mas não muito também, para poder voltar para lá com um pouco mais de grana. Bom, cheguei lá e tive algumas surpresas e algumas decepções, né? As coisas não correram exatamente como eu imaginava. Lá nos Estados Unidos, para quem quiser ir, né, já aviso assim que as coisas precisam tempo. E tempo é dinheiro, né? E era tudo que eu não tinha, né? Eu tinha deixado minha mala, minhas coisas lá,
eu tinha, aonde eu tava morando, eu ia sair. E eu pensei, né, como eu ia pra Boston, eu quis dar um tempo pra essa pessoa me pagar. Eu paguei um aluguel adiantado e pra essa pessoa me pagar o aluguel que eu paguei adiantado, só que não foi o que aconteceu, né? Habilmente ela disse que a minha mala estava lá, então por isso eu estava lá. Quando eu cheguei, habilmente também teve uma outra estratégia para que eu saísse, e eu realmente precisava sair, eu saí. E eu saí para um lugar muito ruim. Eu dividi um basement. O que é um basement? É um porão com um brasileiro que tinha uma namorada. E esse porão tinha basicamente duas micropeças, né? Seria a sala e o quarto. Então eu dormia no quarto e ele dormia na sala. E claro que a namorada dele não foi nada feliz, né, disso. Uh, eu precisava, ele também precisava dividir com alguém, mas o meu dinheiro também estava acabando nesse meio tempo e eu não tinha para quem recorrer. Do contrário que as pessoas acham, né, que para mim a coisa é fácil, não é fácil, eu não tinha para quem recorrer. Mas eu tinha passagem de volta. Eu voltei pro Brasil, eu fui e voltei pro Brasil para renovar meu visto e eu tinha passagem de volta. E aí as coisas, eu já estava há quase um ano lá e as coisas não davam certo, e não davam certo de jeito nenhum. Eu não tinha experiência nenhuma também, né? E aí isso já é quase dezembro, e a minha irmã chega e diz assim: bah, Daniela, será que já não deu? Pensa bem, aqui no Brasil, a gente tá no verão, a tua terra, não sei o que, papapá. Aí eu comecei a pensar, né, que realmente tem coisas que eu acho que não é pra gente, né? E por mais que eu quisesse, aquilo não era pra mim, sabe? Porque eu fazia um esforço, mas meu Deus, era um esforço sobre-humano pra ficar lá. E não ia. Bom, por outro lado, aí volto pro Brasil e passaram-se quantos anos? 20 anos. 22 anos. Isso, passaram-se 22 anos. E aquela menina que dividia, logo que eu fui, que ela dividia o quarto comigo, agora faz uma semana que eu vi que ela colocou o seguinte, que ela estava indo buscar o visto americano. Ela teve 3 filhos com um americano. E eu vou dizer pra vocês, assim, em termos de escolha, que às vezes as pessoas perguntam: ah, tu te arrepende, não sei o que. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito determinada, então me arrepender do que eu fiz, muito difícil me arrepender. Eu faço tudo com uma certeza, entendeu? Dificilmente eu vou me arrepender. Eu acho que eu nunca me arrependi do que eu fiz, né? Poderia ter feito diferente, mas me arrepender acho que não. E aí eu vi o seguinte: ela passou tanto perrengue, esses 20 anos se passaram, e eu pensei o seguinte: porque a vida nos Estados Unidos é outra cultura, a gente abre mão dos amigos, a gente abre mão de toda uma vida social, né? Quem é brasileiro, e lá é um outro ritmo. E eu diria o seguinte: nesses 20 anos, eu vivi, eu me diverti, eu tive amigos, eu trabalhei, eu chorei, eu penei, né? E segui fazendo o que eu queria, né? Claro, dentro das minhas possibilidades, né? Porque claro que com dinheiro a gente faz muito mais coisas, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer ou planejar, fazer as coisas dentro das possibilidades da gente. E se a gente quer fazer mais, né? A gente tem que ralar e planejar para fazer mais coisas, né?
Então eu acho o seguinte, que eu vi a dificuldade dela, né, e acompanhei muito, apesar de longe, né, todo esse sacrifício que foi para pegar aquele papel verdinho, né, o green card. Acho que realmente ela vai dar uma nova vida para os filhos dela. Eu não tenho filhos, por opção, não quis ter, né, e não teria. Mas vou dizer uma coisa, valeu a pena ter ficado aqui, sabe? Com todos os problemas, com todas as dificuldades do Brasil, a diferença do Brasil para os Estados Unidos é uma coisa. Eu nunca me esqueci. Para quem quer ir para os Estados Unidos, eu ouvi uma frase de um cara que foi o que definiu eu voltar para o Brasil. Ele chegou, ele estava empolgadíssimo para querer que eu fique, né? Porque quem tá lá quer que tu fique, né? Porque é incrível, é legal. E ele me disse uma coisa: ai, Daniela, sabe, essa terra é ótima, essa terra me deu tudo que eu tenho. Ela me deu muita coisa, ela me deu casa, ela me deu carro, ela me deu um emprego, ela me deu tanta coisa. E ele disse assim, mas assim, ó, tu não te esquece que o que os Estados Unidos te dá, ele te tira em dobro. Quem já foi para lá, quem já voltou, quem morou fora do Brasil, né, e sente essa saudade, né, que é uma palavra brasileira, né, que a gente tem quando mora longe, vai saber o que eu tô falando, né? Então a gente tem que pensar assim, ó, o que vale a pena. É isso. Depois eu venho com mais outras histórias. Se tu gostou dessa história, dá um like, ativa o sininho e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana para todo mundo. Beijos!